Olá pessoal, é um prazer estar aqui novamente com vocês. Vamos conversar hoje um pouquinho sobre o percurso 9, Europa Meio Natural, tá? A partezinha que nós vamos conversar hoje está no livro de vocês, na página 82 até a página 87, ok? Vamos conversar um pouquinho sobre a Europa. A Europa, ela a gente estudou muito, né? Falando um pouquinho sobre a Eurásia. E aí quando fala sobre a Eurásia, quer dizer o quê? Que a Europa e a Ásia, ela está junta como terras emersas. Por exemplo, vamos lá, a América nós temos América do Norte, América Central e América do Sul. Só que a América está completamente separada, então o continente está completamente separado, tá? Europa e Ásia, ele não está totalmente separado, ele está junto. Então é um bloco de terra emersa junto. Então por isso chama Eurásia, Europa e Ásia, tá? Mas aí a gente vai pensar um pouquinho, vai refletir um pouquinho, vai estudando, e a gente vai ver o seguinte, que entre a Europa e a Ásia existe uma cadeia de montanhas gigantesca chamada Montes Urais. Esses Montes Urais, eles são uma parte de terra, né, muito alto, né, bem alto e muito gelado. Impossível de ter condições de vida ali. E o clima lá ele vai ser bem gelado, e aí vai até para que as pessoas transitem, né, da Europa para a Ásia, é difícil pelos Montes Urais. Aí eu vou indicar um filme para vocês, tá? Eu vou colocar lá para vocês o link, tá? O nome do filme é O Mistério da Passagem da Morte. O Mistério da Passagem da Morte, né? A passagem da morte são os Montes Urais, né? E nós vamos ter esse mistério aí da Passagem da Morte, que é um filme, tá? Não precisa assistir o filme todo. Eu quero que vocês assistam para que vocês vejam como é que é os Montes Urais, como é que é a temperatura, como é que é a dificuldade de se andar nesses locais, tá? Então o que vai ter lá? Vai ter estação de esqui em alguns lugares, vai ter algumas coisas que levam para o turismo, tá? Lá nos Montes Urais. Então nós vamos ter também, aí pronto, então vamos lá. Então nós vamos ter Europa e Ásia juntos, formando Eurásia. Porém, se as pessoas forem ver a parte oeste dos Montes Urais é a Europa. A parte leste dos Montes Urais é a Ásia, tá? E aí, se você for ver os costumes da parte oeste ou da parte ocidental e os costumes da parte leste e da parte, que é a parte oriental, então a gente vai ver que são costumes bem distintos, bem diferentes. Então, embora a parte ocidental do planeta seja a partir do meridiano de Greenwich, então, do meridiano de Greenwich que vai dividir o oriental e o ocidental, né? O oriental na parte leste, o ocidental na parte oeste. Então, o meridiano de Greenwich que vai dividir isso aí. Porém, por conta dos costumes da Europa, né, os costumes ocidentais, nós vamos ter a grande parte da Europa que é considerada, chamada Europa Ocidental, mesmo estando na parte leste do meridiano, tá? Aí, após os Montes Urais, aí nós vamos ter, sim, né, os chamados costumes, né, orientais, ok? Então, nós vamos ter aí o Oriente e o Ocidente. É como se dissesse assim, não é assim, a divisão é pelo meridiano de Greenwich, mas é como se dissesse assim, dos Montes Urais, os Montes Urais é que vai definir, né, que vai dividir o Oriente do Ocidente, né, porque essa questão de costumes, tá ok? Então nós vamos lá, né? Então nós temos Eurásia, tá?
mas nós vamos ter a Europazinha toda dividida com seus costumes, com a sua maneira de ser e com o seu jeito. A Europa ela vai ser dividida em 3 partes. Nós vamos ter a Europa do Norte, a Europa oceânica ou continental, e nós vamos ter a Europa do Sul, tá? A Europa do Norte ela vai ter um clima bem mais polar, lembrando que a Europa toda está no norte, né? Está no hemisfério norte, bem acima da linha do Equador e já acima do trópico. Então nós não vamos ter muito clima tropical na Europa. Então nós vamos ter a insolação na Europa do Sul, né? A insolação na Europa do Norte também, por conta do período de verão, né? Então a gente vai ter lá aquela divisão da Terra, lá do 6º ano. Na época de verão nós vamos ter períodos bem mais prolongados de sol. E na época do inverno, né, nós vamos ter períodos bem mais prolongados de frio, não é de chuva, é de frio, tá? Então nós vamos ter lá, né, Europa do Norte, vai predominar as planícies e montanhas de clima frio e polar, né? E aí nós vamos ter as florestas boreais e nós vamos ter também a taiga, né, a floresta de coníferas e de taiga, né, que é a vegetação desse tipo de clima frio, tá? A exploração das atividades da madeira, que vai ser muito grande nessas florestas, principalmente para a indústria de celulose, ok? E nós vamos ter aí os Alpes escandinavos, né? E as planícies lacustres da Finlândia. Lá na página 84, nós vamos ter um mapa maravilhoso. Nesse mapa ele vai apresentar bem, tá? Os climas, né? E essa dinâmica climática que nós vamos ter na Europa. Na página 85 vai falar da Europa oceânica, né? Ou continental. Nós vamos ter a planície europeia, né? Nessa parte da Europa o clima continua sendo frio. Toda a Europa, tanto a do norte como a continental como a do sul, ela vai ter muitas montanhas. Nós vamos ter muitas montanhas na Europa inteira, ok? E o clima frio, sempre vai ter isso aí, tá? Mas aí nós vamos ter uma parte maior de planície nessa parte continental, nessa parte oceânica, ok? E aí nós vamos ter aí as grandes cidades como Paris, nós vamos ter Londres, Berlim, Moscou, nesse lado aí da Europa. Na página 85 ainda nós vamos ter a Europa do Sul, né? Nós vamos ter aí a fixação humana, né? Vai ser bem dificultada por conta das montanhas que existem também na Europa do Sul, né? Mas nós vamos ter grandes Alpes, né? Na Itália, os Alpes também dinásticos, e nós vamos ter os Balcãs, ok? Nessa área nós vamos ter as grandes cidades, olha só, nós vamos ter Lisboa, Madrid, nós vamos ter Gênova, Turim, Milão, entre outras cidades, tá? Ok, pessoal? Então, aí na Europa do Sul. Lá na página 86 nós vamos ter os grandes rios, lembrando que os grandes rios são bem aproveitados na Europa, tá? Principalmente para navegação, e aí quando os rios são aproveitados para navegação, ajuda em tudo. Aí nós vamos ter também produção de energia elétrica nesses rios, nós vamos ter a agricultura, que também é favorecida por conta deles, e nós vamos ter a piscicultura, né? Criação de peixes. Nós vamos ter o rio Volga, é o maior rio que tem, 50% do tráfego fluvial está nesse rio, vai nascer lá na Alemanha e atinge não nasce na Alemanha, né? Rio Volga ele vai juntar aí o território russo, né, ao território europeu. Então é um rio muito importante na Europa. Nós vamos ter o rio Danúbio, né, o rio que vai nascer na Alemanha, sim, e vai atravessar 8 países, é o rio Danúbio. A sua característica principal, né, vai permitir as embarcações que chegam ao Mar Negro. Aí, olha, essas 8 cidades, elas vão para o Mar Negro, do Mar Negro ela vai para outras, ela vai atingir o mundo, né? Ou seja, a produção dessas cidades vai para os rios, e dos rios elas podem ir para outros países, tá? Passando pelo Mar Negro e depois o Mar Mediterrâneo, né? E nós vamos ter o rio Reno,
que vai fazer a integração econômica entre a Suíça, a Alemanha, a França e os Países Baixos, né? Que também é um dos rios que tem muita importância na Europa. Na página 87, nós vamos ter o túnel de Mont-Blanc, né? Túnel Mont-Blanc, né? Que é o seguinte, lá na Europa, para ir da França para a Itália, demorava-se 3 dias, porque tinha que passar pelas montanhas. E aí um sujeito, né, um engenheiro teve uma ideia: vamos cavar aqui a montanha, embaixo aqui da montanha, nós vamos cavar, perfurar aqui a montanha, vamos fazer um túnel. E depois da Segunda Guerra, com a nova engenharia, foi possível. Então, uma viagem que era de 3 dias, pelo túnel, ela ia durar 15 minutos, né? Então, hoje nós temos esse túnel aí, é muito importante, é muito interessante a gente ler aí essa história, tá? Aí teve também desmoronamento, né? Pessoas morreram durante a construção, né? Mas o túnel existe. Então, 13 quilômetros, né? Que a pessoa vai atravessar aí em 15, 20 minutos, uma viagem que era de 3 dias. Ok, pessoal? Então, mandando atividade, mandando a dica do filme. Não precisa assistir o filme todo, tá? Só pra gente ver como é que é os Montes Urais. E faça atividade, mande para o meu WhatsApp, ok? Um abração, valeu!